Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje estamos aqui com medalhistas olímpicos da ciência. Eu vou só lembrar para vocês que eu estou com o Nicolau Saldanha, que foi medalhista e atualmente, depois de um doutorado, é professor de matemática. Temos o Ivan Tadeu Antunes Filho, que foi medalhista aí, 45, né? 54 no total. 54 no total, isso aí. É danado, cara. Temos também a presença do Daniel Rocha, que notabilizou-se aqui por essa surpresa que a gente teve de estar no mestrado, né? Mas ainda frequenta o Colégio Estadual Público. E a Bruna Castelo Branco, que está no Colégio Militar, já também ganhando medalhas na área de matemática. Bem, eu terminei no último bloco muito falando dessas coisas, de namorada, não sei o quê. Deixei o Nicolau de lado. Você teve problemas, Nicolau, no seu tempo de preconceito, não? Não. Eu tinha amigos, eu me dava bem com todo mundo. Não, ninguém achava você aquele cara... Pô, esse cara só faz estudar, só pensa em estudar, também não rolou com você não, né? Não. Tá bom, o mundo está melhor. No meu tempo era complicado. Quem estudava muito ganhava logo uns apelidos chatos, né? Bem, vamos então ver do ponto de vista desse amor que vocês têm pela matemática. Eu vou começar com o Ivan. O que é que você faria para as pessoas que estão ouvindo no sentido de gostar da matemática? Como é que você valorizaria ou convidaria eles? Vamos ver cada um como é que age em relação a isso. Mas em relação a que público? O público estudante? Não, o público que está nos assistindo. Até porque pessoas mais velhas acho que fica difícil começar, né? Olha, eu diria para dar uma olhada nas questões dos primeiros níveis da Olimpíada Brasileira de Matemática, para ver que matemática não é uma coisa só decoreba, é algo que exige muita lógica, muito raciocínio, e que ainda consegue ser muito interessante, sem chegar ao ponto de ser cansativa. Eu acho que seria isso que eu faria. Recomendaria ver algumas questões mais divertidas. Tá, o que você chama de questões divertidas? Aí, dá um exemplo, pra gente, questão divertida em física. Em física aí já é bem diferente da minha versão de questão divertida para matemática. Tá, mas você é o medalhista de física, tá vendo? Então... Em física, o que eu acho mais interessante da física é porque você consegue explicar muitos fenômenos do dia a dia através da física. Até coisas mais avançadas, como, por exemplo, como que é produzida a luz, tipo, como funcionam os equipamentos eletrônicos, dependendo do nível de aprofundamento que você estiver entrando. Então, o que eu gosto das questões de física são aquelas que explicam algum fenômeno. Uma que eu gostei muito era que explicava a formação de furacões, de tufões, e você podia prever, calcular a velocidade por diâmetro dele, entre outras coisas. E em matemática, o que eu acho mais interessante são aquelas que usam a maior quantidade possível de raciocínio, sem exigir tanta conhecimento prévio de ferramentas mais avançadas. Mas talvez eu ache essas mais divertidas porque a minha base não está tão desenvolvida. Tá, mas você gostaria de ter essas ferramentas? Você corre atrás delas? Em matemática eu parei um pouco de correr atrás porque eu me dediquei mais às outras áreas, como física, biologia, linguística, astronomia. Tá, quer dizer, uma curiosidade te desperta logo a atenção de querer aplicar. Já é um ponto da física, né? Eu perguntaria ao Daniel, você, o que você diria quanto a isso? Para ver como a matemática pode ser divertida, eu diria para você começar o que ele falou. Ver as provas da UBM, da Olimpíada do seu estado, da Olimpíada da sua cidade, porque é bem diferente do que você aprende lá no ensino médio. O cara aprende lá, você decora, aí você faz a mesma questão somando os valores. Aí você, não, isso não é matemática. Matemática é quando você faz uma questão do nada, assim, sabe? Você Como é que é fazer uma questão do nada? Me explica essa. Tais a ver que eu, como jornalista, não sou... Quer dizer, passei no curso e não tinha nenhuma ojeriza matemática, não. Mas cheguei até a pensar uma época em ser engenheiro do ITA. Agora vejam só, né? O que tem a ver com isso? Mas o que seria? Porque quando você vai fazer lá para o Teorema de Pitágoras, o professor vai lá, fala qual é o Teorema de Pitágoras, escreve 3 exemplos e na prova o cara fala assim, você tem um triângulo, retângulo, dá os catetos e pede a hipotenusa. Bom, você não está descobrindo nada, você só está usando a formulazinha que o cara lá te deu no quadro negro.
Seria diferente se o cara pedisse você prove o Teorema de Pitágoras. Agora seria mais interessante. Ou sei lá, suponha que ninguém conhecesse o Teorema de Pitágoras e o cara pedisse qual é a hipotenusa do triângulo. Mas ninguém conhece o Teorema de Pitágoras, então você tem que descobrir o Teorema de Pitágoras. Você tem que ter aquela intuição do que é verdade. É isso que é interessante da matemática. É, a descoberta, né? O valor da descoberta. E você, Bruno? Olha, eu vou dizer, na verdade, você realmente me pegou com essa questão. Peguei por quê? Eu realmente não sei como incentivar as pessoas a gostar de matemática. Eu realmente não faço ideia. Eu concordo com eles, mas eu não sei o que eu falaria para elas. Você, Basicamente a mesma coisa que eles falaram. mesma coisa, né? Eu gostei das Olimpíadas de Matemática por quê? Porque elas me faziam pensar de um modo diferente do que eu aprendi no colégio. Eu tinha que usar a criatividade para eu conseguir resolver esses problemas. Eu, por exemplo, não sabia quase nada assim do que eu sei hoje quando eu comecei. Eu usava a criatividade, eu usava umas coisas assim que você nunca pensaria em fazer para resolver os problemas. E essa é legal das Olimpíadas. Você faz coisas super diferentes, são... Assim, para algumas pessoas, matemática é um monstro. Para mim, é um mundo de fantasia. Você vai conseguir criar alguma coisa para encaixar ali. Você consegue inventar realmente? Não inventar, é que você tem várias coisas assim que você viu uma vez na vida. Só que você, como achou difícil, você gostou. E você tá vendo, poxa, eu posso usar aquilo. Só que como eu vou conseguir para chegar naquilo? Aí você vai juntando, você vai fazendo um Frankenstein bonitinho. O meu pai falou que quando eu começasse a fazer isso, tem que fazer tudo explicadinho para as pessoas entenderem o que eu estava falando. Por exemplo, você provavelmente não está entendendo nada que eu estou falando. Mas... Eu tô, a não ser quando ficou lá para provar o Teorema de Pitágoras, como o Daniel falou, eu tô fora. Eu não tenho a menor capacidade de pegar isso, porque para mim foi um pouco uma passagem de meio decoreba. Fiz o essencial e não me atraiu. Por isso que eu estou perguntando muito dessa atração, porque é bastante curioso, né, essa atração. Eu vou até me dar o trabalho, aí eu vou até pegar a cola que eu fiz aqui. O professor Carlos Vogt, que já foi da SBPC, da diretoria, e é um cientista de São Paulo muito conhecido, ele recentemente passou uns dados, óbvio que eu não ia decorar, vou colar aqui, que o Brasil tem um desempenho no PISA, né, que é o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes. A classificação entre 65 países que são os pesquisados, a classificação do Brasil é considerada baixa. Em 2009 era 53 lugar, né? Desculpe, 53º lugar, eu ia falar por cento. Em leitura e ciência. E 57 era o lugar, 57º lugar em matemática. E países como Uruguai, México, Tailândia, tudo na frente da gente. Como, né, pela lógica de desenvolvimento, não seria para acontecer isso. E aí, Nicolau, o que é isso? Que fruto de quê? É uma excelente pergunta. É muito triste esse resultado do Brasil. Eu gostaria de ter a receita para melhorar esse quadro. E como você fala, não cabe essa desculpa de que o Brasil não é tão rico, tão desenvolvido assim, porque a gente não está só atrás de países ricos e muito desenvolvidos, a gente está atrás de países mais pobres, com menos recursos que o Brasil, né? Uma coisa que eu acho essencial é que as pessoas valorizem mais o estudo em geral e valorizem mais a matemática em particular. Incomoda quando a matemática é pintada como um monstro, assim. Eu acho que isso induz muitos alunos aí que poderiam gostar de matemática a se afastarem ali. Mas pela lenda mesmo, desse fantasma da matemática. Eu acho que essa coisa de pintar a matemática como um fantasma, eu acho que isso tem um efeito pernicioso. E vem da onde você acha isso? Talvez de uma certa dificuldade onde a maioria, né? Nós estamos aqui no meio de exceções, certamente por essa pesquisa. Em outros países não é assim.
Em outros países, o estudo da matemática é mais valorizado e não é visto assim como um fantasma, como um monstro, assim. E é visto como matemática sendo uma coisa bacana, é você ter ideias espertas, assim, é uma coisa legal, é uma coisa que os alunos querem estudar, querem aprender, Você querem ter ideias. chegou a dar aula para ensino médio, como o pai do Daniel, ou só na universidade? Eu fui monitor no ensino médio muito brevemente. A minha carreira é de ser professor na universidade. É maior, mas você percebe, quer dizer, um tipo de reação do aluno, depende do professor, quer dizer, esse fantasma afasta pelo quê? Pela qualidade, você acha, do ensino ou pelo algum estímulo que não é Bom, bem dado? certamente que a qualidade do ensino é um elemento aí, né? A gente... a profissão de professor não é uma profissão valorizada no Brasil, isso é um problema. Que bem remunerada, que também não é. Também não é, também é um problema. Mas eu sou da teoria que isso poderia, o aluno poderia reverter isso se ele tivesse um interesse, uma gana, uma vontade maior ali, que falta. Eu acho que falta esse estímulo. Eu acho que essa visão da matemática como monstro, assim, ou como uma matéria chata e difícil, eu acho que isso atrapalha. Eu acho que matemática, ou talvez eu devesse dizer, da parte da matemática como chata, porque difícil, ela pode ser no bom sentido, no sentido de ser uma coisa desafiadora. Um desafio de superar um obstáculo. Um desafio interessante, um desafio que você tem vontade de vencer. Não um desafio do qual você tem vontade de fugir. Bem, eu vou fazer mais um intervalo, já já a gente volta com o nosso programa. Instantinho só.